Ele abandonou os bancos da faculdade para se dedicar ao teatro e construiu uma carreira admirável, não só nos palcos, como também nas telas. Sim, crítico e diretor teatral, dramaturgo, cineasta, tradutor, um estudioso das atividades cênicas. Acima de tudo, um apaixonado pelas artes. Seja bem-vindo ao Persona, Aimar Labaki. Aimar, a gente sabe que você está acompanhando a sua peça lá no Teatro SESI, Norma Bengel, o Brasil em Revista. A gente vai falar sobre isso no programa, mas arrumou um tempo para estar aqui com a gente, então seja muito bem-vindo. É um prazer ter você no programa, Aimar. O prazer é todo meu e é uma honra estar nessa lista de pessoas que já passaram por aqui e que ainda passarão. Vocês têm uma espécie de cofrinho dos segredos do Teatro Paulista aqui com vocês. Obrigado. Temos hoje mais uma joia para esse cofre. Aimar, vamos começar fazendo a sua gênese, pode ser? Você nasceu em São Paulo, na cidade de São Paulo, é descendente de libaneses por parte de pai e espanhóis por parte de mãe, né? As tradições... Mais ou menos. Bom, por você vai pai explicar isso. É libanês e espanhola, por mãe é português, indígena, negro e judeu. Caramba, só? Só. Só. Eu sou o legítimo vira-lata brasileiro. Essas tradições libanesas, que são as mais fortes, me parece, na sua gênese, na sua trajetória, na sua infância, eram preservadas na sua casa? Eram, mas eram preservadas por minha mãe, que não era árabe. Olha só, minha mãe que nasceu numa pequena fazenda no interior do Mato Grosso, conviveu um pouco com a família de meu pai, e quando vieram para São Paulo, morar sozinhos aqui, fazer a vida nos anos 50, ela começou a fazer comida árabe. Então, a comida árabe da minha infância é uma que eu não vou encontrar em nenhum lugar, a não ser na casa de minha mãe, que, graças a Deus, ainda cozinha, que tem toques da comida de Mato Grosso. E a sua mãe cultivava, parece que durante muito tempo, e parece que você herdou isso, o hábito da siesta? Ah, sim. Que Deus proteja a alma de quem inventou a siesta e com ela o dia de 2 manhãs. Eu adoro isso. Não é sempre que eu consigo. Agora, com a peça, por exemplo, eu não consegui. Mas tranquiliza. Quando eu volto a só escrever, mas é de praxe, pelo amor de Deus. Depois do almoço? Depois do almoço. Da siesta. Meu pai fazia. Eu aprendi imitando e virou uma parte da minha vida. Perfeito. Agora, essa mistura de culturas todas, de alguma forma, influenciou a tua visão de mundo e seu trabalho artístico mais adiante? Eu acho que é inevitável, né? Que de alguma forma tenha um reflexo no que eu faço, na medida que tem um reflexo no que eu sou. Meus pais se afastaram das suas famílias para viver na cidade grande. Minha mãe manteve as raízes muito vivas até os dias que correm. Meu pai tinha menos contato com a sua família. Mas esse imaginário do imigrante, quer seja o imigrante interno, quer seja os imigrantes que vieram fazer o Brasil, como foram meus avós, eu acho que constitui uma parte importante do jeito como eu vejo as coisas e deve estar na minha obra, com certeza. Agora, a gente descobriu que você, quando era criança, você gostava muito das novelas da televisão, principalmente as TV Excelsior. Eu assistia religiosamente e, de alguma forma, ainda assisto hoje. Não vejo na hora certa. Agora, graças a Deus, tenho streaming, então posso acompanhar pelo streaming. Eu sou noveleiro, mas sou noveleiro por gosto. A sorte me levou para esse lado, acabei virando escritor de telenovelas também. Mas eu não posso dizer que tenha sido levado pela cabeça, eu fui levado pelo coração. Eu adoro melodrama,
E eu aprendi a assistir ficção vendo novelas. As novelas da Excelsior, as novelas da Tupi e depois, óbvio, as novelas da Globo. Adoro. E já adorava quando criança. E você disse que te atrai muito o melodrama. Sim. Esse aspecto, a trama, o enredo. Telenovela é filho da radionovela, que é filha do folhetim e das folhetim que se escrevia embaixo e do melodrama, propriamente dito. Então, como nós estamos sempre 200 anos atrasados na vida, são dois gêneros que apareceram logo depois da Revolução Francesa, em Paris. Aqui, depois de 45, quando a gente começou aquele interregno de democracia entre 45 e 64, a novela ganhou essa projeção muito em função de que a gente estava vivendo a formação de uma burguesia como estava ali acontecendo. Não estou inventando nada disso, hein? Tudo isso está no livro da Marlise Meyer, chamado Folhetim, que é extraordinário. Vale a recomendação, então. Vale a recomendação. Agora, Aimar, você parece ser o tipo de pessoa que sempre cultivou aí os hábitos culturais. Isso veio de casa ou você que começou a se interessar e frequentar por sua própria iniciativa? Eu comecei a ler muito pequeno, 3 anos e meio, segundo a lenda familiar, e eu tinha na minha casa meu pai, meu tio Luiz e minha mãe que liam muito. Então, por imitação, eu comecei a ler e eu fui fisgado pela leitura. E hoje em dia, é o único vício que eu tenho, é ler e comprar livro. Aos 12, eu tive uma epifania e descobri, lendo o jornal, que dentro da minha mesada cabia ver teatro e ver concerto e show. E eu comecei a frequentar e nunca mais parei. Muito bom isso. Daí a gente vê a importância da influência familiar, né? Total, é enorme. Principalmente nessa fase da vida. Sim. E não é só o que eles dizem e o que eles dão, é o que eles fazem. É o exemplo. Não tem outro jeito. Você aprende assim. Com seus pais, com a família e com a família estendida, que é aquela com quem você acaba se estruturando no início da vida adulta, né? Isso também ajuda muito. Agora, o teatro das décadas de 70 e 80 foi especialmente transgressor nas temáticas, nas estéticas, na ousadia, né? Que peças desse período você assistiu que te marcaram? Olha, tem peças que andam comigo, eu diria que cotidianamente. Os Filhos de Kennedy, com a Taya Pérez, o Marco Nanini, tantos outros. Dessa mesma época, um Zoe Story que eu vi com Nanini e o Lorival Paris, numa boate gay ali na Santo Antônio. Olha! Da mesma... Bom, eu não vou, se eu abrir aqui... Não, E aí chega os anos 80, e aí as coisas do Luiz Antônio Martínez Correia, aí isso já maior... Tem um espetáculo que eu também já vi adulto, já nos anos 90, e que me persegue, que é O Futuro Dura Muito Tempo, com o Rubens Correia, que é um espetáculo para o resto da vida. Um outro espetáculo que me marcou muito é o Lago 21, do Jorge Tacla, em que ele misturava a Gaivota com Hamlet, e era Valderez de Barros, Elias Andreato e Mariana Muniz. Agora, Aimar, você estava fazendo o curso de Direito, mas acabou abandonando para se dedicar à crítica teatral. E teve um fator crucial para tudo isso, não foi? Quando fui estudar Direito no Lago de São Francisco, eu já queria fazer teatro. Então, eu estudava Direito de manhã, à tarde fazia estágio, à tarde, e à noite eu fui estudar teatro. Comecei a estudar teatro. No primeiro ano, quando terminou o primeiro ano, um colega que fazia esse curso comigo, ele é chamado Tito Tegido, é um diretor de cinema que dirigia comercial. Ele me chamou para ser assistente de direção dele. Então, já no segundo ano, eu fazia faculdade, mas trabalhava como assistente de direção de cinema comercial e estudava teatro.
2 anos depois, fui fazer assistência de direção para o Roberto Lage. Então, entrei no trabalho profissional de teatro, fui assistente de direção, fiz iluminação para teatro, ganhei um APCA de iluminador, até hoje não sei muito como, mas ganhei. E depois, só depois de 7 anos fazendo publicidade e teatro ao mesmo tempo, é que eu resolvi parar e falei, não, ou eu faço teatro ou não vou fazer mais nada. Sim. E eu fui fazer teatro e passei para a sopa Mage. Em resumo, a grana apertou muito. Eu só fui fazer crítica porque surgiu uma oportunidade e eu precisava do dinheiro. Eu tinha até uma certa vergonha, porque eu já era da coisa. Eu falei, não, quem sou eu para não sei o quê? Eu dei muita sorte, mas muita sorte, que logo no início eu fiz amizade com Alberto Guzik e, por questão de outras relações, fiz amizade com Sábato Magaldi e Edla Van Steen. E eles foram à minha universidade. Foram eles que me diziam, isso aqui pode, isso aqui não pode, lê isso, não lê aquilo. E, graças a Deus, eu acho que eu não passei muita vergonha como crítico. Mas não era o meu objetivo. Eu sempre quis escrever para teatro. E, a partir daí, fazer outras coisas, como todo mundo faz, dirigir ou traduzir. Mas o meu objetivo sempre foi escrever. Agora, você escreveu críticas teatrais na Folha de São Paulo, no Estadão, colaborou com várias revistas e tal. E você citou aí o Alberto Guzik, que parece que foi um parceiro seu, assim, de primeira hora, né? Nós fizemos um quadro sobre ele para depois você comentar. Que bom, que bom. Que lindo. Ator, diretor, professor, escritor e um dos mais respeitados críticos teatrais do país, Alberto Guzik, aos 5 anos de idade, já pisava no palco do Teatro Escola São Paulo, comandado por Tatiana Belinski. Formado pela Escola de Arte Dramática da USP, construiu uma sólida trajetória como crítico teatral em vários jornais e revistas e aqui na TV Cultura. Guzik transitava com facilidade entre o fazer e o pensar no teatro, influenciando gerações com sua visão aguda e apaixonada pela arte. Sua escrita era provocadora e generosa. Produziu textos teatrais, biografias, ensaios e romances e foi um dos fundadores da SP Escola de Teatro. Com sua vasta cultura, Guzik é considerado o mais influente crítico teatral da sua geração. Nos seus últimos anos de vida, voltou aos palcos como ator, retomando uma carreira interrompida durante mais de 40 anos. Curioso e inquieto, colecionava histórias, amigos e referências. Com Aimar Labaki, Guzik construiu uma relação de respeito e parceria intelectual, um interlocutor atento em momentos decisivos da carreira de Labaki. Juntos, compartilharam crítica, dramaturgia e uma profunda amizade artística. Ai, que saudades do Alberto. Ele é uma figura central na minha formação, na minha vida profissional. E, para você ter uma ideia de como a gente era parceiro, a primeira peça que eu dirigi, que foi Tudo de Novo no Front, e desceu o cacete. Ele fez uma crítica publicada bem dura, com a qual, aliás, eu não concordo com algumas coisas, não com tudo, mas isso para dizer que a nossa amizade sobrevivia a isso. Era de uma conversa realmente franca, que havia muito afeto, muito carinho, mas havia também um diálogo intelectual, que era de alto nível. E o Alberto tem essa dupla coisa, né? Ele, ao mesmo tempo, era muito estudioso, muito cu de ferro, ele tinha uma formação, mas ele tinha esse ímpeto e esse talento de artista também, que antes da volta aos palcos já começou a se manifestar na escrita, né? Esse livro dele, Risco de Vida, é um retrato sobre o teatro nos anos 70 e 80 que eu não conheço outro.
Eu, inclusive, sou personagem lá. Exato. O crítico gordo que tem namorada que tem Fusca, sou ele. E é um querido. E faz muita falta. E para todos, mas particularmente para mim. Porque era uma voz que, como eu estava dizendo, me falava na lata aquilo que ele achava. Você sabia que você seria personagem desse romance? Não, Ou você não. descobriu depois? Descobri depois de escrito, depois de publicado. E você se reconhece ali? Eu acho que sim. Eu me olho aqui nessa imagem que você projetou agora, eu já não me reconheço nesse. Quanto mais no que está escrito. Eu devo ter sido meio assim também. Imagina. Bom. Agora, Aymar, o Walter Benjamin, ensaísta, crítico literário, filósofo, ele dizia o seguinte, que em vez de oferecer sua opinião, um grande crítico permite que os outros formem suas próprias opiniões com base na análise crítica que ele produz. E dizia também que a crítica relevante é, em algum nível, uma extensão da arte. Quanto valem essas palavras dele? Valem ouro. Mas valem ouro por uma crítica que, mesmo na fase áurea da crítica jornalística, não era o balizamento da gente. O limite que nós tínhamos a escrever crítica nos jornais era bastante... Nós já não éramos Décio de Almeida Prado no Estadão escrevendo 5 críticas sobre o Hamlet. E parceiro da sua... não só de quem estava fazendo teatro, mas do público que estava se formando naquele momento. Quando a minha geração começou a escrever, eu diria que a minha é a terceira geração da crítica moderna, né? Tem a do Sábato, do Décio, da Bárbara, tem a da geração do Alberto, a minha já vem depois, havia uma diferença de idade entre a gente. Quando a minha geração entrou, a realidade já era outra, né? Já não... esse rigor intelectual era impossível no tamanho de uma resenha. Mas claro. Eu diria que esse é um ideal a ser buscado. E você acha realmente que a crítica teatral, em algum momento, ela é uma extensão da arte? Eu acho que ela é uma forma de arte em si, na medida em que ela não é apenas um exercício de reflexão sobre um objeto teatral. Ela é também um texto, escrito com o objetivo de propiciar a quem está lendo uma possibilidade de pensar por si só, que é um pouco o que o Benjamin diz ali, né? Sim. Você não escreve para argumentar, você escreve para provocar. Provocar no bom sentido, provocar um pensamento. Tem muita gente que muitas vezes escrevia para provocar reações furibundas que desse... Na época não havia, mas que desse likes. Perfeito. Você trabalhou um bom tempo, você falou, no cinema publicitário, também como produtor de elenco, né? Vamos falar disso no próximo bloco? Vamos. Opa! Mas antes, a Cris tem um recado importante para dar. Sim, um recado importante. As inscrições já estão abertas na categoria Destaque Nacional do 36º Prêmio Shell de Teatro. Reconhecendo espetáculos de todas as regiões do Brasil, a categoria Destaque Nacional valoriza a diversidade da produção teatral no país. Podem ser inscritas peças teatrais de todas as cidades, com exceção de Rio de Janeiro e São Paulo. Com um júri que reúne especialistas de diferentes regiões, a premiação reforça o compromisso com a representatividade, valorizando a pluralidade dos profissionais brasileiros que brilham nos palcos e por trás das cortinas também. Inscreva o seu espetáculo e concorra. Acesse o regulamento no site e saiba mais. E o Persona volta já com Aymar Labaki. Estamos de volta e hoje o nosso convidado é Aymar Labaki. Aymar, durante um período você fez parte do grupo Orvieto Ensemble, né, que se reunia religiosamente no Orvieto, no restaurante na Martinho Prado, para leituras e pequenas encenações. Fala um pouquinho para a gente o que acontecia ali, quem frequentava. Na verdade, eu entrei desde o início. O grupo aconteceu por causa de uma montagem de Viúva Porém Honesta, dirigida pelo Roberto Lage, com excelentes atores, entre eles um amigo muito querido, Paulo Ivo, que é um ator que trabalhou muito com Gabriel Vilela, com Cacá Rossé, falecido no ano passado,
e meu padrinho de casamento, meu querido. Esse grupo, depois que aconteceu a temporada, eles resolveram, eram pessoas que se encontravam no Orvieto, e pensaram em continuar o trabalho fazendo leituras e, a partir daí, fazendo outras montagens. Essas montagens acabaram sendo coisas pequenas em função disso. Alguns anos depois, esse trabalho acabou indo para o Teatro Maria della Costa, continuou muitos anos ali. Com as leituras dramáticas, da Sociedade Gastão Tojeiro. Né? O engraçado, tem uma coisa engraçada dessa montagem, que a peça do Nelson Rodrigues, entre outras coisas, tem um crítico que morre atropelado por uma carrocinha de Chicabon. E, na época, eles chamaram para ser padrinhos da montagem o Telmo Martino, que era uma das pessoas que mais tirava sarro desse tipo de teatro. Por exemplo, dizendo a turma do Ponchiconga, a turma do Orvieto. Então, eles pegaram e fizeram o contrário, o chamaram para ser o padrinho. E o Telmo foi muito bem-humorado, foi ao Orvieto, comeu uma macarronada. Isso foi engraçado. Agora você citou aí o Roberto Lage, que foi outro parceiro também no começo da sua carreira, né? Mais que parceiro. O Roberto, eu comecei... O primeiro curso de teatro que eu fiz, quem dava aula era ele. Ele nos roubou do curso, o curso era da Berta Zemel e do Volney de Assis. E aí ele nos roubou a turma e fez uma turma ele mesmo, em algum outro lugar. E ficamos um ano trabalhando com ele. E depois eu fui assistente de direção dele, em alguns espetáculos, inclusive na montagem original do Chorus Line, porque ele era o diretor brasileiro, mas ele acabou brigando com os americanos e saiu 15 dias antes da estreia e eu saí em solidariedade junto. Mas aprendi muito com o Roberto, muito, 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 além do que é um amigo querido. Aimar, olha só a primeira mensagem que nós temos para você. Olha aí, gente querida do Persona, eu conheci o Aimar Labach ainda no fim do século passado. Nós tivemos a oportunidade de fazer 3 trabalhos juntos, né, Aimar? O Copenhagen, do Michael Friend, que o Carlos Palma encomendou para o Aimar a tradução e me encomendou a encenação. O Casting, do Alexander Galin, que a gente contou com a colaboração da queridíssima Helena Vassina, e A Putanesca, que o Aimar escreveu um dos episódios para o saudoso Fran Carlos Reis. Esse tempo todo, aí no comecinho do século XXI, eu também tive a oportunidade de partilhar com o Aimar de uma experiência muito especial, que foi a consecução do Arte contra a Barbárie. Éramos aí um grupo de 10 ou 12 pessoas que nos reuníamos para discutir arte. E o Aimar sempre me impressionou, não só pelo seu talento como dramaturgo e como escritor, mas também pela autenticidade e originalidade das suas posições. O Aimar é um amigo muito querido e é muito bom te encontrar aqui. Além de tudo, tem mais um detalhe. As nossas filhas, adolescentes, as 2 Antônias, são best friends. Ou seja, essa coisa do teatro é genial, né? Um beijo enorme, Aimar. Um beijo, gente. Um beijo, Marcão. Ai, que boa lembrança chamar ele para falar. É um excelente parceiro de trabalho, um amigo querido, e a vida nos proporcionou isso. Temos 2 Antônias que viraram melhores amigas, são amigas, e aí acaba perpetuando. Por sorte, nenhuma das 2 deve fazer teatro, provavelmente. Com alguma sorte, vão continuar nesse caminho. O Casting, eu fiz a tradução junto com a Helena Vassina. A gente assinou junto a tradução. Aliás, nós estamos terminando outra tradução agora juntos. Eu não falo russo ainda, mas eu pego outros textos. Nós fizemos juntos também um livro sobre Stanislavski, chamado Stanislavski, Vida, Obra e Sistema, que a modéstia não me impede, é extraordinário, e em que a gente trabalhou muito com textos não publicados aqui no Brasil, ela no russo, eu no espanhol, no francês e no inglês, e a gente cotejava, briga pra caramba até chegar no texto final, mas a Helena é uma grande parceira também. O Marco, ele lembrou da tradução do Copenhagen,
tem uma história muito engraçada, porque a Bárbara Eleodora tinha pedido para fazer a tradução. Ela queria a tradução porque ela gostava do texto. E a Bárbara, não preciso falar da Bárbara. Eu dei muita sorte na vida, eu sempre me dei bem com maluco. A Bárbara me adorava também. Então, eu tenho a honra de que, quando a peça estreou no Rio de Janeiro, ela fez uma crítica de capa no Globo, maravilhosa, em que dizia que a tradução era maravilhosa. Ah, que incrível. E isso, para mim, acho que é o maior elogio que eu já ouvi na vida. É porque ela realmente gostava. E ela era muito dura. Ela era muito rigorosa, principalmente com tradução do inglês. Não posso dizer não posso deixar de fazer referência ao Arte contra a Barbárie, que, como lembrou bem o Marco, antes de ser um movimento público, virou um movimento que criou até uma lei e tem um monte de coisas. Antes disso tudo, eram 12 amigos, 12 parece engraçado, né? Parecem 12 apóstolos, eram 14 que viraram 12, que se encontravam toda quinta-feira para conversar e discutir. Entre eles estava o saudoso Gianni Ratto, que era o nosso decano, de quem eu também fui muito amigo e de quem eu aprendi muito, principalmente quando ele dirigiu uma peça minha. Gianni é uma referência para todos nós. E o Marcão fez referência ao fato de que as minhas posições são, como disse ele, exóticas, diferentes. Ele usou algum... E realmente tinha isso, porque para a esquerda, eu acho que eu sou de direita, para a direita, acho que eu sou de esquerda, eu acho que eu ainda não descobri ainda para onde que eu vou. Como vamos todos morrer daqui a pouco, eu acho que não vai fazer muita diferença. Agora, você está falando do Gianni Ratto. O Gianni Ratto foi daquela leva de italianos geniais que vieram para o Brasil e que revolucionaram, modernizaram o teatro brasileiro e tal. Que lembranças mais nítidas você tem, vamos dizer, do Gianni no trabalho, no dia a dia, na montagem? O Gianni, ele tinha... Primeiro, ele falava, um pouco como o Alberto, o que lhe vinha à cabeça. Então, era normal, e depois, inclusive, depois dessa peça, tudo que eu escrevia eu levava para ele, como eu levava para o Fausto e Arap, e ele sempre dizia mais ou menos a mesma coisa. A ideia é boa, tem coisas boas, mas você é vagabundo, vai trabalhar mais. E essa atitude dele, ele tinha um pouco com tudo. Ele queria muito o melhor de todo mundo. Ele não se contentava com pouco, o que incluía ele mesmo. Ele já com idade avançada, já com problemas de saúde, se exigia mais do que talvez fosse razoável exigir de si mesmo. E a outra coisa, o olho que ele tinha uma capacidade de olhar e organizar uma cena quase que por intuição. Depois ele explicava por quê. Muito disso está no livro dele, né? A Mochila do Mascate, que é um livro que todo mundo que faz teatro deve ler, do Gianni Ratto. E agora, eu tenho muitas lembranças pessoais também. Nos últimos 10 anos, a gente acabou de vida dele, nós acabamos convivendo bastante. Fomos bastante... Naquela época, eu acho que foi meu amigo mais próximo. E era uma pessoa com uma história inacreditável de vida, para quem essa história não fazia a menor importância. Ele estava preocupado com o aqui e agora, ele estava preocupado com o que vai fazer agora, com o ensaio de amanhã. O que passou, passou. Próximo. E isso é um grande aprendizado, que nem sempre a gente consegue seguir. Exato. Você já mencionou que trabalhou há algum tempo com cinema publicitário, Sopa Mage, né? E uma das funções que você exerceu foi de produtor de elenco. Sim. E você já disse também que escolher gente é um dos seus talentos. Então, antes de falar sobre isso, olha só o quadro que a gente produziu sobre esse assunto. O produtor de elenco é o elo entre a criação e a interpretação. É ele o responsável por selecionar os atores que darão vida às personagens de uma obra. Sua atuação requer uma grande dose de sensibilidade artística e de conhecimento técnico. E sua função vai além de escalar nomes. É preciso entender o projeto, captar sua essência e encontrar em cada rosto, voz e expressividade a alma de cada personagem. No
teatro, no cinema e na televisão, o produtor de elenco trabalha em estreito diálogo com diretores, roteiristas e autores, equilibrando características como talento e perfil da personagem a ser representada, além da disponibilidade, é claro. O dia a dia de um produtor de elenco envolve acompanhar testes, propor nomes, resolver alguns conflitos e, muitas vezes, descobrir novos talentos. É um ofício que exige escuta, repertório, empatia e um faro aguçado para identificar o elenco que deve ser contratado. Por tudo isso, seu trabalho é de enorme importância e tem o poder de transformar o roteiro em presença viva. Ah, legal. Adorei que eu vi no meio das figuras que apareceram, estava o Hugo Giorgetti. Eu fui assistente do Hugo Giorgetti muitos anos. Sim. E fiz também o casting de um dos filmes dele, o Festa, junto com 2 outras pessoas. O Hugo foi outra pessoa com quem eu aprendi, aliás, esse eu aprendo até hoje, muito. Que é um grande cineasta, aliás, é um grande escritor também. Saiu um livro agora de crônicas sobre futebol, que são pequenas pérolas. Tenho saudades desse tempo. Agora, produtor de elenco, além de todo esse aspecto, vamos dizer, técnico, vamos dizer, da coisa, você está lidando ali com sonhos das pessoas também, expectativas, esperança. Como é que é isso? Eu acho que quando você escolhe não, porque o produtor não escolhe nada, né? Quem escolhe é o diretor. Mas quando você indica ou quando você seleciona alguém, você não está selecionando apenas tecnicamente, artisticamente, a pessoa para a função. Você também está, de alguma forma, ainda que intuitivamente, vendo o que a vida dessa pessoa, a trajetória dessa pessoa e a trajetória dessa obra tem em comum. Eu sempre digo que a pessoa tem que estar num momento de vida em que, além do dinheiro, aquele trabalho lhe faça parte do seu processo de individuação, de formação. Isso é uma coisa que eu também aprendi muito com o Fauzi Arap. O Fauzi levava isso ao paroxismo, porque ele fazia o mapa astral da pessoa para ver se naquele momento eu não chego a tanto, até porque eu não faço mapa astral. Mas eu sempre acho que você não está escolhendo um ator ou um técnico, você está escolhendo uma pessoa. E eu acho que isso é que faz o olhar ser diferente. Aymar, em 93, você dirigiu a peça A Prova de Fogo, né, que foi proibida em 68, quando foi escrita, embora tenha sido aí encenada clandestinamente no conjunto residencial da USP, né? Mas antes de falar sobre isso, olha só quem te mandou uma mensagem. Ixi. Eu vim aqui para falar da sua grande trajetória pessoal e artística. Eu tive o privilégio de participar de alguns momentos dela. Primeiro, nós fizemos Tudo de Novo no Front, na Danceteria Apendal da Rua Pamplona. Era uma peça onde mais de 20 atores se espalhavam pela danceteria, cada um pegava um grupo de pessoas do público e fazia uma cena. Ela já mostrava uma característica muito importante que eu acho do seu teatro e da sua pessoa. Você sonha com utopias. Você sonha com um teatro que tem o poder de mexer no público. Não apenas fazer o público gostar, se divertir, mas também se inquietar. A Prova de Fogo continuou fazendo isso. Aí já foi anos depois, em 94, a ditadura tinha acabado, né, em 85, e as coisas estavam voltando à normalidade democrática. Um desses marcos foi a Faculdade de Filosofia da USP, na Rua Maria Antônia. Nessa faculdade ocorreram, no final dos anos 60, vários conflitos entre estudantes, polícia, estudantes e extrema-direita do Mackenzie, de tal maneira que a faculdade foi fechada e o prédio foi transformado numa sede do INSS. Em 94, esse espaço tinha sido devolvido à USP, à Universidade de São Paulo, e você levou o projeto de montagem de A Prova de Fogo, texto da nossa queridíssima Consuelo de Castro, que estudou na filosofia da USP, presenciou
vários dos acontecimentos com os quais ela trabalhou na peça, você espalhou as cenas pelo prédio da Maria Antônia, o público percorria os espaços e acompanhava a peça com muita emoção. Era quase o nosso grito: que bom que a democracia voltou, né? Cara, depois nós fizemos Vermute. Aí o Vermute já foi em 97 e 98. Foi a terceira montagem da Companhia Letras em Cena. Aimar, eu só tenho a te agradecer por você ter me permitido participar de momentos dessa sua vida tão legal, tão interessante, tão inquieta e que eu gosto muito. Parabéns. Obrigado, Graça. Um beijo a você também. E, poxa, faz anos que eu não falo com a Graça. Fiquei com saudades agora também. E a Graça estava ali vivendo, aliás, uma personagem que era muito parecida com ela, porque é uma militante. A Graça sempre se dividiu entre o trabalho de atriz e o trabalho de militância. E isso está muito presente ali. E aí montou Vermute, ela montou Vermute, que era um texto que eu escrevi para ela, era ela, Suia Legace, que tinha feito tudo de novo no front, Milian Cortaz. Milian acabou me encomendando um texto chamado A Boa, que ele montou com a Ana Kutner, minha querida Ana Kutner, na época eles eram casados, e o Maurício Xavier, que hoje está fazendo comigo o Norma Bengel. Sim. Maurício, a gente começou a trabalhar junto em 98, nessa peça que era dirigida pelo grande Gianni Ratto. Essa foi a penúltima peça dirigida pelo Gianni. E tinha uma coisa muito maluca, porque no texto o Maurício falava com rap, ele só fala por rap o tempo inteiro. E quando eu levei a coisa para o Gianni falou assim, mas que cazzo é rap? Eu nunca ouvi falar nesse negócio. Aí eu levei lá uns discos, umas coisas para lá. Em uma semana ele sabia mais disso do que todos nós juntos. E fez uma montagem extremamente moderna e extremamente ligada na juventude. Grande Gianni Ratto e grande Graça Berman. Obrigado. Foi ela que produziu e foi ela que fez a personagem. E foi uma grande felicidade essa montagem também. Bom, e você acabou de citar o Maurício Xavier, claro que não podia faltar palavras dele. Ah, que bom! Ótimo. Grande Aimar Labak, um grande autor, diretor, extremamente sensível. E eu gostaria de agradecer você, Aimar, por você ter escrito as coisas que você parou para escrever, para mim. Isso, nessa experiência chamada vida, não tem preço. Neste ponto, muito obrigado. Obrigado por você escrever desta forma sensível, extremamente sensível. E no revés da medalha você consegue ser extremamente duro, cortando com seu texto um asfalto como se fosse com um gilete. Este equilíbrio ponderado você faz com destreza. Muito obrigado, grande mestre. Outra coisa que você faz brilhantemente bem é tomar um café com bolo no final da tarde. Gente, é só ligar para o Aimar, ele é perfeito. Companhia espetacular, assuntos mais diversos. Pode jogar na mesa, ele administra. Abraço, Aimar. Vamos para o próximo café. Até já. Querido. Oh, e é verdade, eu escrevi muita coisa para ele, inclusive coisas que ele não fez. A gente brinca muito com isso, porque às vezes você escreve a coisa e quando sai a montagem, ainda mais um ator como o Maurício, não tem agenda. E o Maurício está no meu longa-metragem e o Maurício fez também com a Amanda, que faz a Norma. A Amanda foi a protagonista de um outro espetáculo meu, só que esse dirigido pela Débora de Bois, chamado Motorboy, no mesmo SESI. E o Maurício estava lá também, também fez. Você não vai... Agora, o melhor que ele faz mesmo é comer bolo no fim da tarde, tomar café e falar bobagem. Isso é o grande talento dele. Né? A gente também quer, né? Porque, vamos, gente, por favor. Além da siesta, tem o famoso bolo. Tem também. Bom, Aimar, a gente tem muito assunto pela frente. Vamos falar aí de TV, cinema, mas no próximo bloco, pode ser? Por favor. Voltamos já com Aimar Labak.
Pronto, Persona está de volta. Hoje a nossa conversa com a Aimar Labach. Aimar, a gente já vai abrindo esse bloco com mais um depoimento para você, uma pessoa que você já mencionou aqui. Opa! Espero que eu tenha falado bem. Bom, Aimar é um dos meus parceiros mais antigos. Nós temos 25 anos de parceria e nesses 25 anos a gente fez muita coisa juntos, né? De leituras, a espetáculo fora do Brasil, como foi o Poda, que nós fomos convidados para fazer em Firenze, na Itália, uma homenagem a São Paulo, com atores italianos. Nosso primeiro trabalho, Pirata na Linha, que eu convidei a Aimar para escrever para adolescentes, ele ficou surpreso e fez um trabalho maravilhoso, num projeto que chamava Novos Talentos. Éramos nós dois, os Novos Talentos. Depois, na sequência, já fomos convidados para fazer um outro espetáculo para jovens e fizemos Motorboy. Nesses dois espetáculos nós batemos recorde, assim, era para ficar 2 meses em cartaz e ambos ficaram 8 meses e ganhamos vários prêmios. Infelizmente, esses prêmios que hoje em dia nem existem mais. E por último, a Aimar e Débora Duboc, a atriz, me convidaram para dirigir A Valsa de Lili, um monólogo em cima do livro da Eliane Zaghi, Pulmão de Aço. Uma história super comovente que a gente estreou em 2019 pelo Sesc e a gente segue fazendo até hoje. Bom, trabalhar com a Aimar é sempre um prazer, uma delícia. Acho que independente da nossa parceria de trabalho, a gente tem uma parceria de amizade. Eu amo demais ele, família e tudo, enfim. Estar com a Aimar, tomar um café da tarde com a Aimar, conversar com a Aimar, fazer projetos com a Aimar é uma delícia. É uma sensação de quase feriado, ou um feriado. Te amo, Aimar, muito. E eu te amo, Débora, muito, muito, muito. E devo muito a você. Entre outras coisas, foi ela que me convenceu que eu podia escrever para adolescente. A gente mal se conhecia, ela foi em casa. Assim, fez lá a encomenda. Eu falei, olha, você vai me perdoar. Eu nunca escrevi para criança, eu nunca escrevi para adolescente, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E ela olhou para mim e disse na lata, ué, mas ninguém nunca te disse que tudo que você escreve é adolescente? Aí eu fui obrigado a acreditar que era verdade e escrevi, ela montou, foi um sucesso, graças a Deus, depois fizemos outro. E a Débora tem essa sensibilidade para fazer do espetáculo de entretenimento ao espetáculo mais denso. Ela tem o senso de medida, além de um grande senso de beleza. Não fosse ela, a bela mulher que é. Bom, Aimar, você escreveu a apresentação do Mare Nostrum, né? Que é o livro em que o Fauzi relata a relação dele com a arte e com a busca de autoconhecimento, suas experiências e tal. No seu texto você diz, com muito acerto, que o Fauzi é o mais desconhecido dos grandes artistas brasileiros. Que contatos você teve com ele? Que impressões ele te causava? Eu conheci o Fauzi, eu como jornalista, ele como dramaturgo. Eu fui fazer a matéria sobre a estreia de uma peça que eu amo e que eu ainda vou fazer um filme com ele, chamada As Margens da Ipiranga. E aí eu pedi para ele uma coisa que eu acho que ninguém tinha pedido ainda. Eu falei, me dá tuas peças todas para eu ler. Porque eu sou ignorante, eu tinha visto. Aliás, você me perguntou os espetáculos que me marcaram nos anos 70. Pano de Boca, todas as coisas do Fauzi foi também das primeiras coisas que eu vi, das primeiras coisas que me marcaram. Ele me deu, a gente sentou para conversar, eu fiz a matéria, ele gostou da matéria, sentamos para conversar e eu virei, como quase todos os dramaturgos da minha geração em São Paulo, discípulo dele, porque ele ensinava, ele lia, ele falava, sem contar o grande astrólogo que ele era. De vez em quando me ligava, olha, estou vendo aqui que está passando não sei o quê, não sei aonde, como é que você está? Uau. Eu devo muito ao Fauzi, pessoalmente e como artista. Esse livro é maravilhoso, o Mare Nostrum. Quando ele me convidou para escrever o prefácio, eu não acreditei. Eu achei uma honra, inclusive descabida. Eu disse, olha, há pessoas melhores para escrever isso.
e ele disse que a gente tinha uma sintonia que o fazia acreditar que eu conseguiria escrever no âmbito que ele estava esperando. Mas ele, assim como ele tem marcas dele na Maria Bethânia, tem marcas dele na Elias Andreato, e quantas pessoas que estão fazendo teatro em São Paulo, Denise Fraga, que também, no final da vida dele, foi talvez quem trabalhou mais próxima. E é uma referência e é um dos grandes artistas brasileiros desconhecidos ainda. Verdade. É verdade. Bom, Aimar, televisão, você trabalhou aí como roteirista colaborador, né, em algumas novelas e como autor principal em outras. E diz que o escritor de telenovelas é um esquizofrênico. Então conta pra gente como é que é esse dia a dia do Aimar nesse mundo esquizofrênico. Olha, eu não escrevo novela há uns 5 anos. A última que eu escrevi foi como colaborador da Thelma Guedes e da Duca Rachid, que são maravilhosas. Sim. Nesse tempo, e desde a última vez que eu fiz uma novela minha mesmo, isso já faz 15 anos, mudou tudo, né? O jogo hoje é outro. Então, tudo que eu te disser tem a ver com uma realidade de produção e de escrita que provavelmente não é exatamente a que acontece hoje. Mas quando eu falei da esquizofrenia, eu quis dizer que quem escreve telenovela hoje em dia, ele tem 2 agendas. E isso já era, quando eu comecei como aprendiz do Lauro César Muniz, já era assim. Você tem que ter uma agenda de escritor, que já é difícil, é uma estiva enorme, a quantidade de trabalho é enorme, e tem uma agenda de executivo. Porque você está dentro de uma empresa como qualquer empresa. Então, você tem reunião, você tem reunião com os departamentos diferentes, você tem política da casa, você tem social para fazer, na nossa época tinha publicidade, jornal, hoje em dia tem essa praga que são as mídias sociais. Então, só isso já é uma agenda que dá para o dia inteiro. É verdade. Então, ou você consegue ser um trabalhador braçal e ser esquizofrênico, pensar como artista, pensar como executivo, ou você não dá conta. Não é só uma questão de segurar o ego, é uma questão de entender o que há de específico nesse ofício que é escrever para a televisão. E dentro da televisão, a telenovela, que é uma coisa muito específica. Sim. E aí eu acho que a minha geração tinha uma coisa que talvez a nova talvez não tenha tanto. Nós somos formados vendo televisão. Nós gostamos de telenovela. E tem muita gente que está chegando na telenovela agora porque a telenovela, dentro desse mercado, é o que paga melhor. Mas não necessariamente é aquele que dá vazão a todo tipo de talento. Talento para escrita você pode ter para uma coisa e não ter para outra. Telenovela, eu diria que é um talento muito específico. Maravilha. Mais do que segurar o ego, é segurar o espectador, né? Exatamente. Agora, para o cinema de longa-metragem, né? Você escreveu e dirigiu Cordialmente Teus. Sim. Que acho que foi um projeto que ficou aí um tempo, né? Sim. Cordialmente Teus tinha sido uma peça de teatro que a Débora Duboc, a Luá Guimarães, o Renato Borg e o Elcio Nogueira Seixas montaram numa série de montagens de teatro contemporâneo brasileiro no início dos anos 2000, no SESI também. Todo mundo, Deus e sua prole escreveu para lá, de Otávio Frias a Mário Bortolotto, e eu escrevi essa peça. E anos depois, dando um curso de dramaturgia, uma produtora, uma atriz que era produtora também, me ligou e perguntou se eu teria algum roteiro. E eu tinha feito um roteiro Eu já tinha desistido de dirigir cinema. Veja bem, além do cinema publicitário, eu já tinha feito casting para cinema, né? Quando eu saí de publicidade, eu fiz o casting e a preparação de atores do Feliz Ano Velho, do Roberto Gervitz. E eu sempre... E já tinha escrito roteiros para cinema. Mas eu já tinha desistido de dirigir. Falei, não, acho que esse cavalo não passa mais. Então, dei para ela e falei assim, olha, eu dou esse roteiro, mas assim, se passar, eu quero dirigir. Como não ia passar mesmo, e passou, entrou o dinheiro. E aí eu tive que dirigir. E preciso dizer que eu nunca fui tão feliz na vida. Eu nunca gostei tanto de fazer um trabalho quanto eu gostei de dirigir essa peça. A produtora era a Liz Reis. Sim. A Liz Reis
fez um dos personagens, aliás, fez lindamente. São 10 histórias em lugares, em momentos muito diferentes da história do Brasil, fora de ordem e sem início, sem fim. Você pega a história andando e você não chega a ver como ela termina. E todas elas falando sobre como a violência faz parte constituinte do nosso modo brasileiro de ser. Recentemente esteve em cartaz aqui em São Paulo As Três Velhas, do Alejandro Jodorowsky, é um surrealista, vanguardista, e o próprio Jodorowsky define a peça como um melodrama grotesco, né? Olha só quem fala desse trabalho e outros. É uma alegria poder vir aqui dizer algumas palavras sobre você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, você sabe disso, já te falei. Eu tive a oportunidade de dirigir 2 dramaturgias tuas, A Boa, que é uma obra singular da dramaturgia brasileira, e mais recentemente, Como Expressar uma Dor, solo, que você escreve brilhantemente sobre a questão da depressão. Tivemos a oportunidade, né, a honra que você tenha aceitado traduzir 2 obras para o coletivo Teatro Caos, que eu dirijo já há 30 anos, Estéril Capácio, da catalã Angélica Lidl, e mais recentemente As Três Velhas, do franco-chileno Alejandro Jodorowsky. Você sabe da minha admiração, respeito, carinho. Você é um homem de teatro, alguém que é necessário para a nossa labuta. E você continua escrevendo muito e que me considere como um diretor capaz de levar para a cena as suas obras. Vamos marcar logo outro café para a gente poder tricotar sobre a cena teatral brasileira. Eu vou ficar conhecido como o homem do café, né? Querido Reginaldo, a admiração é recíproca. O trabalho que o Reginaldo e que a Amália fazem com o Teatro Caos é muito importante e tem essa qualidade de eles serem muito coerentes consigo mesmo. A trajetória deles é muito consistente e é um prazer trabalhar com eles sempre. Maravilha. Aymar, para a gente encerrar o nosso programa, nós tocamos no assunto aqui do Norma Bengel, o Brasil em Revista, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse espetáculo e convidasse as pessoas para ir assistir. Olha, Norma Bengel o Brasil em Revista é um espetáculo que está no SESI e que é um espetáculo muito feliz em vários sentidos. A maior felicidade dele, a parte de trazer a figura da Norma Bengel, que é muito importante, é que eu consegui ter um elenco de sonho. Em geral, um espetáculo como esse, você tem uma grande estrela e um coro. Eu digo que eu tenho 7 protagonistas. Além da Amanda Acosta, que faz lindamente a Norma, uma Norma que é toda dela, uma Norma que é muito apropriada, como tudo que ela faz. Ela sempre tem muita propriedade em pegar, principalmente essas figuras históricas, né? Ela já fez Bibi, já fez Carmen. Norma é um espetáculo de revista que conta a história de Norma Bengel. Aliás, conta é mentira, porque a história da Norma Bengel não tem 1/10 da história lá. A gente, na verdade, faz uma espécie de cantada para que você vá atrás da história da Norma. A gente dá pinceladas das várias vidas que a Norma viveu. E que tem muita música, tem muito humor e, principalmente, tem muito carinho pela figura da Norma e pela figura de todas as pessoas que, como ela diz em cena, independente de ser ou não uma estrela, é uma operária do teatro. Nós, operários do teatro, precisamos entender que essa é a nossa glória. E todo dia ainda ter um palco para trabalhar. Você já fez trabalhos também sobre a Marlene Dietrich. Sim. Sobre a Edith Piaf. E Brecht. Mas estou falando especificamente das mulheres. Mulheres, ok. Tem mais alguma menina aí no teu radar? Não. O que eu tenho guardadinho, se alguém quiser, é uma sobre o Erlon Chaves. Olha. Uma grande figura, também esquecida da história brasileira das artes. Eu quero Mocotó. E eu quero Mocotó. Aymar, obrigada pela sua presença. Obrigado, é maravilhoso. A gente se confunde todo aqui, são tantas inquietações, né? Crítico, é diretor, cineasta, tradutor, produtor de elenco, iluminador.
Mas a gente quer tomar café, comer a comida árabe da sua mãe, o que mais? Poxa, todo mundo falou. Você vai descobrindo pouco a pouco. Maravilha, obrigada mesmo, viu? Foi uma honra receber você aqui. Aimar, nós sugerimos que você fechasse o programa com um trecho de uma entrevista que você deu em 2016 e você aceitou, certo? Sim. Então tá bom. Enquanto você se prepara, nós vamos nos despedindo. Muito obrigado a todos que acompanharam nosso programa até agora. Voltamos na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar, o nosso programa está na página do YouTube. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. E ficamos com a Aimar Labak. A arte é necessariamente um processo. Entretenimento é evento. A arte necessariamente precisa de um espectador ativo. O entretenimento, por sua vez, tem uma outra função, que é o de nos fazer esquecer de nós mesmos, como um espectador passivo. A arte pode ter função política, pedagógica ou terapêutica, mas essas não podem estar acima da sua função de jogo, lúdica. Todo mundo precisa e quer entretenimento, mas nem todo mundo quer a arte, embora todos precisem dela. Ambos são absolutamente necessários. Teatro só acontece junto.